A vida é feita dos 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Energia luminosa e calorífica do Sol é o primeiro estado. A atmosfera, os gases atmosféricos, e a gente sabe que 96% da vida se compõe de elementos da atmosfera e 4 elementos do chão. Da atmosfera, gases, do chão, nutrientes minerais. Água no estado líquido, principalmente água doce, que é o terceiro elemento da natureza. E solo, que é o 4º elemento da natureza. Nós estamos aqui num plantio de lavoura, milho e feijão, que é chamada lavoura de subsistência. Nós vamos fazer uma análise aqui da apresentação dessas plantas, para que a gente possa comparar com os elementos atmosféricos que uma determinada planta recebeu e outra não, na mesma área. Para começar, nós estamos vendo aqui o feijão botando vagens. Ele está com mais de 70 dias de vida. E a semente foi botada no chão, na cova, com as primeiras chuvas, quando o chão estava úmido. Embora a oferta de chuvas seja a mesma em toda a área, o volume de chuvas, existem solos que têm capacidade de absorver e drenar mais água do que outros, de acordo com a composição, a estrutura do solo. Então nós vamos vendo aqui que o feijão botando vagens, com mais de 70 dias de vida do plantio, e agora o homem já vai começar a colher o feijão verde, como se diz aqui, enquanto que o milho não teve o mesmo desenvolvimento no mesmo solo, na mesma quantidade de chuva. A gente está vendo aqui o pé de milho, como se diz, uns 80 centímetros de altura, já com a boneca, que é a espiga. O que vai acontecer com essa espiga é que enquanto uma espiga de milho bem criada tem até 25 centímetros de comprimento, vamos dizer assim, capaz de dispor 600 grãos de milho, essa aqui não passa de 10 centímetros, o que significa dizer que não vai ter mais de que 50 grãos de milho. O que aconteceu é que faltou para o milho uma variável atmosférica adequada. O milho, um cereal. O feijão, no caso aqui o feijão macaça, uma leguminosa. Toda planta que bota vagens é leguminosa. Então, o feijão é absolutamente produtivo e o milho não. Na mesma área, plantada no mesmo dia, comportamento diferente entre as duas lavouras, de milho e feijão. Faltou o quê para o milho que o feijão teve? Água não foi. Luz solar não foi. Ventilação, gases atmosféricos não foi. Foi nutrientes minerais. Esse terreno aqui, na margem da estrada, é terreno removível, removido pelas as máquinas para a construção dos aterros ou talvez para a construção dos cortes.
para que a estrada fique o mais plana possível. Então existe esse movimento das máquinas de construção que removeram, fazendo esse morro aqui, terra removida. Então aí tem solo e subsolo que a máquina removeu. Então onde teve solo, e o solo é diferente do subsolo, porque o solo está sobre o subsolo, e portanto é nele que estão 90% das plantas nas terras emersas. As raízes podem estar no subsolo, mas as raízes que vão tirar água, vão colher água, as raízes que vão colher nutrientes, estão predominantemente no solo, o solo orgânico mineral, que tem os minerais que as plantas necessitam, e cada planta tem uma necessidade diferente. Pode ser no mínimo 13 nutrientes minerais. E tem também a água, porque a água da chuva primeiramente bate no solo. Se ela drenar, for drenada no solo, for suficiente para penetrar no solo, vai chegar no subsolo. Mas o feijão, por exemplo, e o milho aqui, as raízes deles não tem mais do que 25 centímetros de comprimento. Então se nesse percurso, onde a planta, a raiz está disposta, não tiver a água, não tiver os nutrientes minerais, não tem como a planta tirar essa água e os nutrientes minerais do subsolo que estiver a 30 ou 40 centímetros abaixo da superfície do solo. Então nós demos aqui uma ligeira informação e a gente vai com isso mostrando a preocupação de um trabalho de educação ambiental com relação à produção de alimentos. Aqui nós temos a terra, e a terra disponibilizada aqui é da BR, que não traz, o homem plantando aqui não traz nenhum dano à BR, aos veículos que passam aí. E temos as chuvas. Só que as chuvas aqui foram suficientes para atender às necessidades do feijão. E pode não ter sido suficiente para o milho. E portanto o feijão está se reproduzindo satisfatoriamente, com bastante vagens e flores, enquanto que o milho não tem o porte com a substância necessária para gerar uma boa espiga de milho, ou seja, aquela espiga com até 25 centímetros de comprimento, com 600 grãos, já comprovadamente aqui já foi medido, 600 gramas em cada espiga. A gente está vendo aqui alguns pés de milho, com mais ou menos 1,60 m de altura. A espiga está aí, não se sabe se ela vai encher com grãos, porque faltou, como a gente disse, alguma coisa, algum dos elementos da natureza não estava na medida certa para atender a necessidade do milho. Aqui a gente vê 3 bonecas de milho, um já com o pelo secando, mostrando que ele já está com 80 dias que foi plantado, 80 dias de vida, mas também não cresceu. A espiga não passa de 10 centímetros de comprimento e certamente não tem mais do que 50 grãos. Se tiver, algumas delas não tem grãos algum, porque o ambiente, como a gente disse, os elementos da natureza não ofereceram o necessário que a planta requer. Como a gente disse, cada espécie de planta, de lavoura,
tem uma necessidade diferente para os elementos da natureza, e mesmo sendo plantado no mesmo lugar, no mesmo tempo, não tem uma resposta satisfatória no que se refere aos grãos, a produção de grãos, que é o alimento da gente. O homem planta para produzir seu alimento, planta feijão, planta milho, para produzir 1000 vezes mais do que a semente que ele plantou. E como a gente disse, tem a terra, tem a água, tem os elementos da natureza, mas não estão na medida certa para determinada espécie de lavoura, e é o caso do milho. E aí, quadro? E a gente mostra isso porque um trabalho de educação ambiental engloba todas as formas de conhecimento humano, mas principalmente com relação aos elementos da vida, que são energia luminosa e calorífica do sol, solo orgânico mineral, gás atmosférico e água no estado gasoso na atmosfera, e ventilação e solo. O solo, os 4 elementos da natureza são interdependentes. E se um dos elementos tiver sido alterado pela ação do homem, como foi o caso daqui, que foi uma terra removida, movimentada pelas máquinas da construção da BR, criou esse terreno aí, e o homem está aproveitando para fazer sua plantação, mas alterou substancialmente se a gente comparar com o solo que existe aqui dentro desse cercado. Era o mesmo solo que existia aí, e a gente está vendo ali aquela mata ali na frente, com árvores de grande porte, que foram naturalmente nasceram porque escolheram os elementos da natureza disponível para ter aquelas espécies todas, variadas espécies, para ter aquele porte. Então aquelas mesmas plantas existiram aqui e o homem alterou. Então quando a gente olha aquela serra verde, que a gente sabe que tem mais de 600 espécies de plantas a nível de árvores e arbustos, e aqui 0, porque o homem arrancou, queimou, a gente sabe que o clima ali, os elementos do clima ali são diferentes. Porque os 4 elementos da natureza, a planta, por exemplo, escolheu um lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza. E ela faz tudo, a cobertura vegetal, para manter esse equilíbrio. Porque a cobertura vegetal é o 5º elemento da natureza, enquanto que a lavoura do homem é uma imposição. O ambiente aqui é uma imposição. Então, a umidade do ar aqui é diferente a qualquer momento, porque a planta está respirando, transpirando, contribuindo como um elo do ciclo da água. A temperatura aqui é diferente da temperatura naquela cobertura vegetal completa. A ventilação é diferente. O solo ali é solo virgem, capaz de gerar plantas de grande porte. E aqui não consegue gerar o milho, que é uma planta de pequeno porte, de curto período de vida. Enquanto que ali as plantas, as árvores e arbustos, duram dezenas de anos, porque estão aclimatadas àquele ambiente. Aqui o milho e o feijão, cereal e leguminosa, desaparece na colheita. Tem no máximo 100 dias de vida. É importante saber disso,
porque educação ambiental é isso, tem que ser completa.